Olá! Boa tarde, bom dia, boa noite ou boa madrugada. Eu não sei em que horário você está assistindo isso, mas chegou a hora da edição do Top 10 dos melhores de maio, né? Porque eu tô agora em junho, né? Então, são os melhores capítulos de maio. E se você tá caindo aqui na máquina pela primeira vez, o top 10 não é sobre as 10 melhores histórias que eu li. O top 10 é sobre os melhores capítulos que eu li. Né? E aí temos novidades, temos figurinhas repetidas, teve gente que subiu, teve gente que desceu, e aí você tá doidinho para saber minha opinião sobre as histórias, né? E te dar umas ótimas dicas para você colocar aí dentro da sua lista de leitura. Não se esqueça que eu também sou escritor, também mereço, tá? Tá? Porque seria muito antiético eu avaliar uma fanfic que eu escrevi. Mas na décima posição, quem abre o nosso top 10 é o nosso querido God Karma, ou seja, o despertar de uma nova guerra pinta de novo por aqui. Você deve ter lembrado que ele estreou tipo na quarta posição, né? E agora ele deu uma caída para décima. O que acontece, gente? Foi um capítulo de transição. Capítulos de transição geralmente não tem aquela explosão, né? Eles podem acabar sendo lentos, não revelam muita coisa, mas são capítulos estratégicos para que a gente possa montar um próximo capítulo de clímax. O capítulo foi dentro da qualidade dele, mas não aconteceu muita coisa. Por isso que ele veio para a décima posição. Mas se vocês puderem clicar e vocês gostarem de Saint Seiya, porque eu estava ouvindo aí esses dias aí a galera lá na timeline cantando Pegasus Fantasy, é uma dica perfeita. A nona posição é um veterano que já voltou agora dos confins, das profundezas das cavernas. Nós estamos falando do iFlash, que por enquanto está como Muriçoca. Enfim, Lucas sempre foi aleatório. Qual é o retorno de Diamond Pearl, The Beginning, que pra mim é muito melhor que a fanfic dele de estreia, que é XY, né? Ai, que eu já li umas 55 vezes toda vez que ele é posta, né? E aí, foi um capítulo legal, né? Foca na Dawn, né? Pra quem gosta de Sinnoh, né? A fanfic tem essa base, né? Uma fanfic jornada e vai trabalhando os eventos dos jogos e tal, com algumas tretas ali originais, fora que traz, né, meio que um crossover com a fanfic do Lucas mais famosa. Para quem não sabe, XY, na verdade, já teve um outro nome e já foi a fanfic mais popular da categoria Pokémon. Então, se você é dessa época, vai ler o Lucas, porque o Lucas escreve super bem, é uma leitura super gostosa. Tá na nona posição, porque como a história ainda tá no início, ainda tá bem lento, né? Falta aquela explosão, né? Aquela coisa, mas já deu sinal que alguma merda vai acontecer em breve. Então, se você gosta de Sinnoh, vale a pena para você. A fanfic que tá em oitavo lugar é uma estreia. Na verdade, não é uma estreia, é um comeback. Porque essa pessoa também tava eras sem escrever. E o nome dessa fanfic é Hogwarts, uma história Pokémon. E você vai falar assim, peraí, esse nome? Sim, nós teremos uma fanfic que une o universo de Harry Potter com o universo de Pokémon. E o Matt, que é o namorado da Val, traz isso de uma maneira super natural, de uma maneira criativa. A fanfic é pequena, não é tão descritiva, tem que passar por umas certas revisões, mas a ideia é supimpa. Então você imagine Lord Voldemort sendo um treinador em vez de uma Nagini, ele tem uma Arbok chamada Nagini, né? Então, como tem essas criaturas e como que a releitura para o mundo Pokémon deixa a coisa muito mais interessante. Fora que o Matt ele segue a ordem dos capítulos no livro. Então, para quem cresceu com Harry Potter, vai ser super nostálgico. Então, vale super a pena você começar a ler Hogwarts, uma história Pokémon. A sétima posição é de um menino da Aliança. Eu li uma fanfic dele aqui no Spirit chamada. Não vou lembrar. Depois eu boto aí na tela para vocês verem.
E era uma fanfic bem iniciante, bem... De repente, ele surge com simplesmente o carro-chefe da aliança, que é Nil Kalos. E a princípio você fica assim, ai, mais uma história de Kalos, ai, Ashe Serena, ai, que saco. Só que o capítulo começa super pretensioso. É uma conversa entre amigos, lá em Aquadort, sei lá o nome da cidade, né, num café, um blá 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 pra cá, um blá 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 pra lá. Só que de repente, você que tem um faro mais apurado de trama, de plot twists, igual o tio Xander, você vê que durante as conversas eles soltam algumas crises existenciais, eles soltam uns problemas familiares, eles soltam umas possíveis sementes do que vai ser trabalhado na trama. Coisas que te deixam com faro assim, tipo, cara, o Fire, porque o nome dele na Aliança é Napo. Aqui é Firework, se eu não me engano. Cara, você olha assim, esse moleque, ele tem visão. Esse moleque tá plantando alguma coisa pra colher lá na frente. Já gostei. E aí ela é super, ultra, mega superior à fanfic que tem aqui no Spirit. Então, se você gosta de Carlos, se você gosta de plot twist, segue o Napo, porque ele sabe o que faz. Em sexto lugar, era uma pessoa que estava reinando no top 3. Finalmente as suas orações foram atendidas, ela caiu. Nós estamos falando de Rumo à Liga de Canto da Val. E você vai dizer assim, Xander, ela vai tacar fogo nas suas roupas. Ela vai gravar um áudio de 10 minutos te xingando de tudo que é nome. Não quero saber. Tô brincando, gente. O capítulo da Val é o mesmo nível de qualidade de sempre. A diferença é que Tio Xander tem toque. Já falei isso com vocês, né? E aí, ela teve um capítulo anterior que era o capítulo lá da morte de um personagem, e aí ela dividiu o velório com o passado dele. E agora, no último capítulo que eu li, ela dividiu o passado dele com o velório. Eu falei, cacete, por que não fez um capítulo só pro velório e um capítulo só pro passado? Não fica aquela coisa de meio de quebra. Então ficou uma coisa assim, e sem falar que ela já explorou tanto a morte desse personagem, que eu não aguento mais. Minha vontade é assim, minha filha, você está precisando de alguma ajuda? Você quer, né, um apoio emocional para você poder sair dessa bad? Porque eu não aguento mais ler, gente, sobre a morte desse personagem. Tem sido uns 4, 5 capítulos, um de 5 mil, um de 6 mil. Ah, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Chega! Por sinal, gente, estão estranhando o ambiente? Eu estou no consultório, né? Pra quem não sabe, eu sou psicólogo. Então eu tô aqui no consultório hoje gravando, assim, vestido de Onde Está o Wally, né? A quinta posição foi um tabefe na minha cara, porque meu preconceito foi pro chão. Eu tava, né, lendo uma one shot que eu já olhei e falei assim, 4.600 palavras. Por que, Deus? De uma pessoa que eu corrigi a fanfic no primeiro Reformando a Fanfic, que é o God Sleeper 12, o Breno. E ele veio com uma fanfic completamente repaginada chamada A Pirâmide da Amazônia. E ela traz uma aventura, meio que um conto de terror sobrenatural com mitologia brasileira. E, cara, primeiramente, a narrativa dele super desenvolveu, o vocabulário dele super desenvolveu, e você olha assim, cara, o Breno tá escrevendo bem. Não que ele escrevesse horrivelmente mal, mas assim, ele super economizava nos detalhes, ele super economizava na narrativa. A narrativa tem alguns problemas que eu já pontuei ele, né? Ele tem uma mania de dar spoiler, então assim, então daqui a 5 minutos meus amigos vão ser atacados. Eu falei, cacete, o escritor tá me dando spoiler. Deixa eles serem atacados para levar um susto, gente. Porém, tem um acontecimento lá da metade pro final que eu não sei se eu gostei, mas eu achei criativo, né? Então, assim, tirem suas próprias conclusões, porque, cara, foi o que ele disse. E ele traz muita questão histórica, ele traz muita questão de figuras passadas, Padre José de Anchieta, Pedro Álvares Cabral, ele traz animais da fauna brasileira, ele traz muita coisa, coisas do folclore, Saci Pererê,
Curupira. Cara, vale super a pena. Ele ganha a 5ª posição porque ele me surpreendeu pra caramba. E as 4.600 palavras dele passaram num instante que eu nem vi. Gente, eu tô no intervalo, tá? Então me desculpe. Eu preciso comer. Eu só vou parar de atender 8 horas da noite. Na 4ª posição, nós temos uma outra figura característica. No top 10 passado, ele tinha caído. Mas agora ele voltou pro lugar dele, que é o top 5. Trails of Destiny do Shadow me surpreendeu esse mês. Até porque eu li um capítulo do meu personagem favorito. Então, isso deu uma certa movida na história. Porque o que acontece? Primeiro, e assim, ele me surpreendeu, porque foi um capítulo de contest. Pra quem não sabe, eu odeio contest. Né? Contest, enfim. Aquelas porcaria lá de performance. E o Ruby, que é um personagem mais sensato daquela história, ele vive muito apagadinho. Então, assim, ele é tipo a Misty na primeira temporada. A Misty só servia para puxar a orelha do Brock o desenho inteiro. Mas nos capítulos da Misty, menino, ela pegava um Goldin e derrotava um Tentacruel. Né? Ela pegava aquele Psyder que sem o menor treinamento e derrotava um Gyarados. Então, assim, o Ruby do Shadow é exatamente assim. E aí tem um desenvolvimento legal, tem uns plots legais, né? Eu senti falta de alguma coisa ou outra, que depois vocês podem ir lá ler o meu comentário, mas assim, eu senti que a história deu uma levantada, que há muito tempo ela vinha assim meio ralentando, né? Meio assim, eu senti que os personagens, eles meio que assim, a vida me leva, a vida leva eu. E eu senti que agora o Ruby meio que tomou posse da narrativa dele, né? Não é simplesmente, o que vai acontecer hoje? Se chover, o capítulo vai ser sobre chuva. Se cair um chuchu na minha cabeça, o capítulo vai ser sobre chuva. Não. O Ruby foi lá, tomou a narrativa e disse, esse episódio eu vou fazer. E aí, por isso que ele voltou para a 4ª posição. A 3ª posição parece que é cadeira cativa, né? Parece que é uma coisa assim, mandada. Mas não é, gente, porque ela é boa. É a minha querida Carolzinha, de volta com a Saga Ruby. Né? Mês passado ela ficou em 3º também. Se não me engano, é a 2ª ou 3ª vez que ela fica em 3º. Tem que parar de dar medalha de bronze pra ela. Vou achar algum erro na Carol pra Carol descer. E foi um capítulo muito legal. Porque foi um capítulo de muita narrativa, mas também ao mesmo tempo muito complexo nos dramas familiares internos da personagem. Né? Como o nome fala, a história se passa em Hoenn, que é meu continente favorito. E a Carol tá fazendo uma teia de relacionamento muito legal. Então ela tá trazendo os problemas familiares da personagem, com os problemas externos da trama, né? Já começamos aí a ter uns primeiros conflitos. Ela tá fazendo uma releitura completamente original, né? Essa coisa, o Brandon e a May não se dão bem, pelo menos inicialmente. Porque de início ou são melhores amigos ou são potenciais casais. Aqui, até o dado momento, eles são inshipáveis. Então, isso me trouxe um interesse muito grande, né? Porque ela tá fazendo de uma maneira completamente diferente. Também achei esse capítulo super fluido, apesar de grande, tem quase 5.000 palavras, mas também você engole ele, né? Sem beber água, tranquilaço. Né? A medalha de prata vai para um estreante. Sim, ele chegou agora, tá dominando a timeline, tá falando com todo mundo, lê todo mundo, a lista dele de leitura, a lista dele de leitura deve estar uma bagunça. Acho que o cara escreve bem, escreve bem. É o rei do norte e o seu silêncio dos túmulos. E por incrível que pareça, é o apocalipse zumbi no Brasil. E, cara, o rei, ele escreve, ele não tem uma narrativa né, super sublime e incrível, mas ele tem estilo, cara. Então ele tem uma coisa na escrita dele que ele agrega de uma maneira tão natural à cultura brasileira, né? Ele vai do forró, a MPB, a literatura,
ele te localiza na fanfic, então você tá em Recife, na rua tal, que faz esquina com a tal, o que, que tem naquele lugar. E eu acho isso muito Rick Riordiano, e isso é muito legal, porque se você for lá no Google Maps, você vai achar o local e você vai saber que ali tá acontecendo a coisa. Fora que ele traz personagens históricos, ele traz alter egos. Cara, é muito, mas muito rico. E como eu sempre falo nos comentários, eu falo assim, cara, muito obrigado por nos lembrar que nós temos uma história super maneira e uma mitologia própria. A gente importa tanta coisa que, cara, não precisa, a gente tem história. Né? Então, se você puder ler, O Silêncio dos Túmulos vale super a pena. Claro que eu sempre zoo o chicote do personagem principal, porque tem episódios que ele é meio Indiana Jones, tem episódios que ele é meio She-Ra, mas vale super a pena. E você deve estar curioso, Xander não foi Val, não foi outro, não foi Shadow, quem está em primeiro? Primeiro, querido, foi uma pessoa que participou do Top 10 no mês passado, com uma fanfic original, e hoje ele vem com a dele de Pokémon. Represália toma o primeiro lugar, como sendo o capítulo mais insano e mais. Vou usar o português errado, mais grande que eu li. Gente, foram quase 7.000 palavras, mas eu vou te dizer. Que 7.000 palavras maravilhosas. Represália fala sobre a história do Gale. O Gale, para quem leu Oito Nós, que foi aquele super collab que flopou da gente, é o episódio do Falcone. O Falcone que criou esse personagem e traz toda uma temática sombria underground desse personagem. Primeiro que o Gale, ele foi uma criança que foi sequestrada por uma organização criminosa chamada Cade, que fazia com que esses meninos de rua, eles se degladiassem até a morte. Né? E isso gerava um espetáculo que era super rentável para o mestre, que é o grande vilão da história, pelo menos o primeiro vilão da história. E no prólogo o Gale consegue fugir de lá. Só que o Gale, ele praticamente nasceu dentro da Cade. Então ele não sabe o que é mundo, ele não sabe o que é ônibus, ele não sabe o que é sofá, ele não sabe o que é Coca-Cola. O que ele conhece do mundo, ele ouviu falar, né? Então ele consegue fugir, aí tem uma outra personagem feminina. A princípio, a história é de ação. Então, se você gosta, tipo, de Duro de Matar, né? Missão Impossível, qualquer filme que você veja um cara bombado, correndo, com tudo explodindo atrás, e ele sozinho contra a máfia, o crime, né? Algumas coisas me lembram muito a narrativa do Dan Brown, tipo Código da Vinci, essa coisa de você sair correndo, fugir, mistério, gente atrás de você, e por acidente alguma hora entra Pokémons. Eu até falei, cara, tira isso de Pokémon, vai para as originais, publica esta merda, porque eu tenho certeza que eu vou assistir isso no Sessão da Tarde um dia desses. Então, assim, que capítulo maravilhoso! Vocês precisam ler. Se você gosta de uma discussão social, política, econômica, né, e pseudo-realista, cara, vai ler Represália. Você não vai se arrepender. E é isso, galerinha. Esse foi mais um Top 10. Eu espero que você tenha gostado das dicas. Espero que você também me mande vários links para eu poder ler, porque o Top 10 de julho, né, baseado em junho, vai vir aí. E vamos ver quem vai subir ou quem vai descer. Gostaram das estreias? Gostaram acharam justo, né, para quem leu já alguns desses capítulos? Vocês concordam comigo? Deixa lá embaixo no comentário que eu quero saber. Então, você já leu a entrevista com o Clay, agora nós vamos para os games lá embaixo e a máquina do sucesso volta já. Beijo, gente. Tchau, tchau.